nós podemos concluir a princípio que Neemias, ele viu o cenário de Israel, o cenário religioso, o cenário político, o cenário social. Mas eu quero pegar esse cenário que Neemias viu no país de Israel, mais precisamente na cidade de Jerusalém, sim, e quero aplicar para a igreja. Neemias estava vendo a situação da igreja daquela época, porque Neemias viu, irmão, o desprezo e a miséria a qual o povo estava vivendo. Eu quero levar isso para o sentido espiritual principalmente. Neemias viu pessoas que estavam mortas, fracos, desanimados e frios na fé. Neemias viu que os muros estavam quebrados, as portas estavam queimadas e o templo estava destruído. Se nós fizermos um paralelo, amados irmãos, com a situação religiosa dos dias atuais, se nós fizermos um paralelo com as informações que Neemias recebeu e tomou conhecimento da situação que estava com seus irmãos, com seus familiares, com o povo ao qual ele descendia, se nós fizermos um paralelo com a situação dos cristãos do dia atual, nós vamos poder, irmãos, entender ou concluir que a igreja atual, grande parte da igreja atual se encontra em miséria. Grande parte dos cristãos da atualidade se encontram em desprezo e miséria espiritual, se encontram fracos, mortos, desanimados, frios. Grande parte dos cristãos da atualidade, a vida espiritual dele, os seus muros estão quebrados, as suas portas estão queimadas e o seu templo está destruído, porque estão vivendo completamente na carne, estão vivendo completamente uma vida mundana, estão vivendo completamente uma vida, pode-se dizer, mortos espiritualmente. Era esse o cenário. Quando Neemias viu e tomou conhecimento das informações que passaram para ele, Neemias se entristeceu muito ao ver a situação do seu povo. E não é diferente conosco, irmão, olharmos a situação da igreja dos nossos dias. Se nós olharmos a calamidade a qual a igreja está vivendo, sim, como diz no livro do Apocalipse, uma igreja que tem fama de que está viva, porém está morta. Uma igreja que tem fama de que anda na presença de Deus, porém não anda na presença de Deus. Uma igreja que tem fama de que está perto de Deus, porém está distante de Deus, está longe de Deus. Pregadores, cantores, ministros de louvor, dirigentes de culto, ministros da palavra, que sobem o púlpito, tem fama de que está vivo, mas que estão completamente mortos. Uma igreja, irmão, que perdeu a sua identidade. Uma igreja que tem apenas aparência de igreja, mas uma igreja, irmão, que precisa sair do túmulo como Lázaro após 4 dias. Uma igreja que pode se dizer, irmão, que está parcialmente ou completamente em miséria. A miséria porque é uma igreja que não ora mais. A miséria, destruição, frieza, desânimo, muros quebrados, portas queimadas, templo destruído, porque é uma igreja que não busca mais a Deus. É um povo que não tem mais prazer nas coisas do Senhor. É um povo que, para você atrair a um culto, você precisa oferecer para ele as coisas terrenas, porque as coisas celestiais não lhe interessam mais. É uma igreja que, para você poder aglomerar um bom número de pessoas, centenas, milhares, vocês têm que prometer para eles que Deus vai fazer alguma coisa para eles, porque tornou-se uma igreja interesseira. E isso, irmão, manifesta revela o retrato ou o raio-x, irmão, do que a igreja se tornou hoje. Nunca, eu lhe digo, nunca a igreja viveu, irmãos, tempos de frieza, de mornidão, de fraqueza espiritual, de morte espiritual, como está vivendo de uma forma, uma proporção tão grande nos últimos dias. Eu sei que na história da igreja, como nós gostamos de estudar a história da igreja, eu sei que a igreja passou por tempos difíceis, por tempos e tempos muito difíceis, mas a igreja sempre foi uma igreja fervorosa, sempre foi uma igreja que buscou a Deus, sempre foi uma igreja que buscou andar na presença de Deus, esteve na presença de Deus. A questão aqui, querido, não é a luta, não é a adversidade, não são as tribulações.
Não são as adversidades que a igreja passa nos dias atuais, ou que a igreja vem passando nos anos a qual ela existe, mas a situação que eu quero passar aqui essa noite, irmão, é que muitos de nós, irmãos, muitos de nós, estamos mortos espirituais. Perdemos a comunhão com Deus, perdemos a intimidade com o Espírito Santo. Talvez se algumas esposas chegassem aqui essa noite para falar com algum irmão e dissesse: olha, assim como Neemias recebeu Acalias, um dos seus irmãos, né, na fé, judeus. Talvez se algumas esposas chegassem para alguns irmãos aqui essa noite e dissessem: olha, o cenário espiritual lá de casa está o seguinte: meu marido não ora mais, meu marido não busca mais a Deus, meu marido não lê mais Bíblia, meu marido não ora mais, meus filhos estão em completa perdição, em completa destruição. Talvez se alguns maridos chegassem aqui essa noite, ou filhos chegassem: minha esposa não ora mais, não busca mais a Deus, meus filhos não buscam mais a Deus, a minha casa está dispersa. Meu irmão, eu quero lhe dizer que se muitos de nós aqui essa noite fosse abrir o coração para falar da situação espiritual a qual o lar está vivendo, irmão, nós íamos fazer como Neemias, nós íamos prantear e chorar. Porque uma coisa é nós estarmos aqui reunidos no culto, outra coisa é o que de fato a situação espiritual nossa está vivendo, a real situação espiritual nossa. Quando Neemias tomou o conhecimento dessas informações, inicia-se ali, irmãos, um processo. Eu quero usar dessa maneira o termo, porque a mensagem vai iniciar hoje, vai terminar semana que vem. Mas Neemias inicia ali um processo de reavivamento, não propriamente para a vida dele, mas pela nação que estava morta. E nesse processo de reavivamento, Neemias, ele inicia ali algumas atitudes preliminares, que precedem as ações intensas e contínuas do crente que quer buscar o reavivamento. E eu tenho certeza essa noite que você que está aqui nesse lugar, que você que me ouve na web rádio, que você que me ouve aí no YouTube, essa mensagem, embora gravada, você está ouvindo gravada aí no YouTube, mas eu tenho absoluta certeza que boa parte de vocês, você está precisando de um reavivamento. E Neemias, ele tomou as seguintes atitudes preliminares. Quando ele ouve o que está acontecendo com a igreja, no verso número 4, o texto diz que sucedeu que, ouvindo essas palavras da ruína da igreja, da miséria da igreja, eu estou aplicando para hoje, da ruína da igreja, da miséria da igreja, ele diz: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias viu a necessidade de um reavivamento na igreja. É importante, irmãos, que nós ministros da palavra, vocês que estão aí, sejamos sensíveis à necessidade da igreja, à necessidade de um reavivamento que a igreja está precisando. É importante que você sinta a necessidade, que a tua casa está precisando de um reavivamento. Eu não vou levar só para o contexto da igreja de uma forma coletiva, eu quero levar também para dentro do teu lar. É preciso que você tenha essa sensibilidade e perceber que a tua casa precisa de um reavivamento. Porque buscar reavivamento na igreja é importante, mas tem que partir logo lá dentro da nossa casa. E quando Neemias percebeu, irmão, foi sensível a essa realidade, o que ele fez? Ele começou, como eu disse, a tomar as atitudes preliminares, que foi o quê? Chorar diante de Deus, silêncio. O choro de Neemias era: Senhor, restaura o teu povo, Senhor, restaura a tua obra, Senhor, restaura a tua cidade, restaura os teus muros, restaura o templo, restaura a tua igreja, Senhor. Era um choro de clamor, irmãos. Ele diz, irmão: eu sentei, chorei, lamentei e pranteei por alguns dias. Eu entendo que nós precisamos, parte daqui, um reavivamento.
Não é só eu chegar aqui, trazer uma palavra, voltar para casa e não fazer nada. Não é só você chegar aí, ouvir a palavra, entender o que tem que fazer, voltar para casa e não fazer nada. Temos que lamentar e chorar diante da situação espiritual a qual estamos vivendo. Amém, igreja? Pregando isso aqui, irmão, nesse momento eu me lembro de um jovem que marcou época, que marcou história, que foi missionário. Sim. E esse jovem, a Bíblia, aliás, a sua autobiografia fala do lamento, do choro, do pranto que ele tinha ao ver a situação da igreja. Eu me recordo agora do livro dos Heróis da Fé de Orlando Boyer, e lendo aquele livro eu vejo cada personagem daquele livro. Eu vejo cada homem que ficou registrado naquele livro como sendo um herói da fé, como sendo um homem de oração. Eu vejo que as suas orações principalmente giravam em torno, irmãos, não apenas de ganhar almas, não apenas de ver suas igrejas cheias, mas girava em torno de um reavivamento pela igreja. De reavivamento pela igreja. Preciso nós entendermos a situação, irmão, e termos sensibilidade, porque nós estamos endurecidos em relação ao quadro que a igreja se encontra, a situação que a igreja se encontra. A igreja está fria, morna, morta. A obra de Deus virou, meu irmão, um empreendimento de primeira, que é onde muitos têm enriquecido com ela. Virou literalmente um show. Virou literalmente um entretenimento. O nome de Deus tem sido blasfemado todos os dias em cima dos púlpitos dessa nação, e nós estamos secos e endurecidos ao ponto de não nos sensibilizarmos com aquelas almas que estão ali enganadas e perecendo. Então nós temos que fazer isso. Partiu desse ponto, viu a situação, lamentar e chorar, ter sensibilidade diante do quadro espiritual qual estamos vendo. Depois ele diz que jejuou e orou, ou seja, buscou a Deus com jejum, com rogos, com oração, se humilhando, com súplicas. Daí algumas atitudes preliminares. É claro que nós não vamos ler tudo que eu notei aqui, porque eu notei, fomos até os últimos capítulos de Neemias. Eu vou apenas citar para os irmãos. Ainda no capítulo 1, do verso 5 ao 11, nós vamos ver que ele ora, que ele suplica, que ele se humilha diante de Deus, pedindo a Deus misericórdia. Isso são atitudes preliminares. Viu a situação da igreja, não é esperar pelo pastor, pelo diácono, pelo presbítero, não, é cada um de nós sejamos um Neemias. Orar, sim, suplicar, se humilhar diante de Deus, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus um reavivamento. Uma terceira atitude preliminar que Neemias tomou no capítulo 2, do 1 ao 9, ele falou com as pessoas certas sobre a situação e pediu ajuda. Neemias orou, se humilhou, jejuou, pranteou, clamou a Deus, mas agora, ainda nessas atitudes preliminares, ele se aproxima de pessoas, no caso lá o rei, né? Aquelas pessoas lá, mas ele se aproxima de pessoas a quem ele transmite a situação e a quem ele pede ajuda. Então, meu irmão, se eu estou precisando de um reavivamento, se eu estou frio, se eu estou morto, se eu estou entendendo que a necessidade de reavivamento, eu preciso pedir ajuda a alguém. Eu preciso transmitir para alguém de confiança, alguém que possa fazer alguma coisa. Não é só sair por aí, eu estou frio, eu estou morno, eu estou morto espiritualmente. Não é sair jogando essa semente de repente no coração de pessoas para matar pessoas. Não, mas é falar com alguém que possa te ajudar a fazer alguma coisa. Falar para a tua esposa: minha filha, eu estou muito frio, me ajude a orar. Falar para o marido: meu marido, meu filho, eu estou muito frio, me ajude a orar. Falar para o pastor, falar para o diácono, falar para o presbítero, chegar para alguém que você sabe que pode lhe ajudar e dizer: olha, eu preciso de ajuda. E a ajuda que eu estou precisando não é dinheiro, não é de nada material, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude. Eu estou morno, eu estou frio, eu estou morto espiritual. Foi isso que Neemias fez. Viu as pessoas que podiam ajudar no que ele tinha que fazer, e foi ao ponto certo, as pessoas que podiam fazer algo por ele.
Sim. Agora, uma coisa interessante aqui, que até interrompe essa sequência, é que no capítulo 2, no verso 10, quando os inimigos, que lá era Sambalate e Tobias, mas aqui eu digo que é o diabo, Satanás, quando os inimigos tomaram conhecimento de que Neemias estava buscando um reavivamento, ele se desagradou, porém sem tomar atitude alguma. Ou seja, quando o diabo vê que você está buscando se erguer, se levantar espiritualmente, ele vai ficar desagradado, mesmo que ele não faça nada na hora, mas ele já vai perceber e vai ver que você está começando a buscar, que você está entendendo a mornidão que você está vivendo, que você entende que você tem que viver, tem que ressuscitar, tem que buscar fervor. O diabo vai perceber isso, ele vai ficar desagradado. E preste muita atenção nisso, porque ao perceber, ao ver, ele vai ficar desagradado, embora ele não faça nada no momento, mas ele vai começar a se articular para agir nas horas certas, no momento certo, para tentar atrapalhar a tua busca pelo reavivamento pessoal. E o quinto ponto é que Neemias, no verso 11 lá do capítulo 2, ele vai até o local que deve ser restaurado, e aonde era? Jerusalém. Ele vai até o ponto. O que precisa ser restaurado? Jerusalém, os muros, o templo. Ele vai lá. Ou seja, o que precisa ser restaurado? A vida de oração? O que precisa ser restaurado? A minha prática da leitura bíblica diária? O que precisa ser restaurado? O meu envolvimento com a obra de Deus? Enfim, ele vai no ponto, ele vai ao local que precisa ser restaurado. Ao local que precisa ser restaurado. Às vezes a gente vai em todo lugar, faz tudo, mas o local da nossa vida que realmente precisa ser restaurado, a gente não faz nada, a gente não vai. Eu já disse aqui, a gente às vezes vai, procura de um ímpio, de um pecador, de alguém lá não sei aonde, esquece de ir no ponto principal que está faltando ir, a nossa casa, a nossa própria vida. E ele diz, a gente quer ganhar todo mundo para Jesus, por assim dizer, quer ganhar todo mundo para Jesus, quer pregar o evangelho para todo mundo, quando primeiro nós não vamos ao ponto, que é nós mesmos, que somos nós mesmos. E uma sexta atitude, no capítulo 2, ainda no verso 2 ao 15, ele vai lá, observa o que está destruído e o que precisa ser feito. Neemias chegou lá quietinho, caladinho, falou nada para ninguém quando chegou lá a princípio, apenas observou o que é que precisava ser feito, o que é que precisava ser restaurado. É importante, irmão, essa reflexão. Você está entendendo? Estou usando o texto, como eu disse, não estou aqui, não estamos estudando o livro de Neemias, tá? Nós não estamos estudando teologicamente o livro de Neemias. Estou usando o livro de Neemias de uma forma alegórica para falar da situação espiritual da igreja e da necessidade de buscar um reavivamento, tanto pessoal como coletivo. Então, nesse ponto aqui, do verso 12 ao 15 do capítulo 2, a Bíblia diz que ele observa o que está destruído e o que precisa ser feito. Então é importante observar, ir ao local, ao ponto, observar o que está destruído na sua intimidade com Deus, sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, e ver o que precisa ser feito. Aí no oitavo ponto, do capítulo 2, do verso 17, o sétimo ponto, ele convoca o povo. Quando ele convoca o povo se anima para fazer a restauração. Ou seja, você precisa chegar para a sua família, chamar a sua esposa, seus filhos, dizer: meus filhos, minha esposa, nós precisamos, estive observando, parei, analisei, observei, foi o que ele fez. Aí agora convoca o povo. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos restaurar o fervor espiritual dentro da nossa casa. Nós precisamos restaurar o fervor espiritual aqui no seio da nossa família. Nós precisamos restaurar o fervor. Então ele vai lá e convoca o povo, e o povo se anima para fazer a restauração. Então você vai passar para a tua família, para os seus, a necessidade de buscar
O que eu estou fazendo aqui agora como pastor da igreja é convocando a igreja e mostrando para a igreja a necessidade de buscar. Aí quando Neemias mostrou, o povo viu, entendeu, percebeu e se alegrou em buscar a restauração. Então, se eu tivesse me colocando no lugar de Neemias aqui diante de vocês, é isso que eu espero. É que vocês foram convocados, estão aqui ouvindo essa palavra, entendendo que precisa de um despertamento, de um reavivamento, e é importante que vocês se animem para buscá-lo. E o 8º ponto, Neemias 2, do 19 ao 20, eles sabem que será muito trabalhoso, e que não será também da noite para o dia, que certamente levará um tempo, mas também sabe com certeza que Deus lhe dará vitória. Amém? É importante nós sabermos disso. Aí no verso 19 e 20, o povo sabia, vai ser trabalhoso. Buscar reavivamento, irmão, não é moleza. Uma coisa é tu orar, tu estando avivado. Outra coisa é tu recomeçar a tua vida de oração estando fraco, frio, morto espiritual. Então eles já estavam sabendo aí que ia ser trabalhoso e que ia levar um certo tempo. Reavivamento não acontece da noite para o dia. Charles Spurgeon disse, quando assumiu uma igreja grande, que transferiram ele para lá, onde era lá um teatro muito grande, tinha lá bem pouquinha gente. Ele disse que aqueles irmãos toda semana se reuniam uma vez por semana, pedindo a Deus um reavivamento. Ele disse que viu os irmãos orando tão fervoroso, pedindo a Deus um reavivamento. Ele disse que durante alguns meses que ele estava lá, ele disse que de repente aquele reavivamento veio. Ele se admirava com a fé daqueles irmãos, orando continuamente, durante alguns anos. E de repente o reavivamento veio, que aquele lugar que outrora era tão grande, tinha um punhadinho de pessoas ali dentro, agora já não cabia mais o povo lá dentro. Tamanho foi o reavivamento que Deus trouxe. E eles precisaram ampliar o lugar, e mesmo ampliando, ainda assim o povo não coube. Então, mas isso levou tempo. Então não vá pensar que você vai só dobrar o joelho essa noite e vai estar no automático. Estou frio, estou morto, mas hoje à noite vou dobrar o joelho e a glória vai cair. Vai não. Leva um tempo, dá trabalho, exige esforço. Porém tem uma convicção de uma coisa, como ele diz no verso 20 aqui, ó. Verso 20: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. O que é isso? Nós temos uma obra árdua pela frente, temos uma busca difícil pela frente, mas com certeza Deus nos dará vitória nessa busca em nome de Jesus. Então você vai nessa certeza, amém? Vai nessa certeza. Então, querido, a obra de reavivamento lá em Jerusalém, ela se iniciou e ela se deu em duas coisas importantíssimas para serem restauradas. Preste bem atenção nisso. Haviam pelo menos duas coisas fundamentais que Neemias entendia que precisava ser restaurado. A primeira delas eram os muros da cidade. É o que está em volta, que serve de proteção à nossa vida espiritual. Sim, podemos dizer que os muros são a nossa vigilância, nossas renúncias, o nosso trabalho na obra do Senhor, a nossa vida devocional, a nossa participação ativa nos cultos, nosso envolvimento com a obra e etc. Isso são os muros que vão protegendo a nossa comunhão com Deus. É quando nós estamos ativos na obra, quando nós estamos em vigilância, fazendo renúncias, trabalhando na obra. Isso vai sendo um tipo de muro em nossa volta, porque você está ativo. E o outro elemento fundamental que precisava ser restaurado depois do muro, o que era? O templo. O templo que eu coloquei aqui, que é de fato a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Vós sois o templo de Deus, como disse em Coríntios.
Então, o templo é a nossa vida espiritual, é a nossa comunhão com Deus, é o fogo do Espírito Santo aceso em nossa vida, é a vida de santidade, a obediência, é o fervor espiritual que emana dentro de nós, como lembrou o diácono Auricélio, porque nós somos o templo de Deus. Então, duas coisas, irmãos, são necessárias, é necessário restaurar dois elementos na nossa vida, para que possamos ter um reavivamento espiritual. O primeiro são os muros, o segundo é o templo. Sim. E Neemias seguiu na obra de reavivamento as seguintes etapas. Primeiro, ele foi para a reconstrução dos muros. Por quê? Não adianta restaurar o templo se os muros primeiro não estão prontos. Porque se restaurar o templo, irmão, sem os muros estarem prontos, o inimigo vai lá e derruba o templo de novo. Então primeiro é necessário restaurar os muros, para que o templo em seguida seja reedificado. Então Neemias seguiu as seguintes etapas. Primeiro, a reconstrução dos muros. Isso aqui tudo, irmão, gira em torno mais ou menos do ano 444 a.C. Isso aqui é a terceira leva, que o povo estava voltando para a cidade de Jerusalém, para a nação de Israel. Sabemos que nem todos voltaram, muitos se espalharam por muitas partes do mundo, tá? Onde Deus já estava preparando até a chegada do Messias. Se você for estudar isso aqui a fundo teologicamente, você vai ver que o povo nem todos voltaram para Jerusalém, muitos não voltaram. Os 444 anos de Cristo, muitos deles ficaram morando em outros lugares, foram morar em outros lugares, fizeram acampamentos, comunidades judaicas, ergueram sinagogas onde eles realizavam cultos e estudos bíblicos todo sábado, tá? Nesse período aqui foi quando nasceu o grupo chamado fariseus, saduceus. Até chegar a Cristo, irmão, houve ainda um processo muito grande. Mas como eu disse, o intuito hoje não é explorar teologicamente o texto. Depois a gente pode fazer isso, e tem coisa muito importante para a gente ver depois nisso aqui. Mas o intuito hoje é nós usarmos aqui de uma forma alegórica, para que nós possamos ver a nossa situação espiritual. Então Neemias entende, não adianta restaurar o templo sem antes restaurar os muros. E os muros são o que eu falei? É o muro que serve de proteção, que está em nossa volta, é a nossa vigilância, são as nossas renúncias, para que eu possa restaurar a intimidade com Deus, o templo, a comunhão com o Espírito Santo, o fervor espiritual, o fogo do Espírito Santo aceso na minha vida, a vida de santidade. Primeiro eu preciso me tornar vigilante, fazer renúncias, sim, trabalhar na obra do Senhor, ter uma vida devocional, uma vida de oração, leitura bíblica diária, participação ativa nos cultos e na obra do Senhor. Isso é reconstruir os muros, porque partindo daí, irmão, você já parte também do princípio para reconstruir o templo, mas primeiro os muros. E tudo isso que renúncia, como eu falei, vigilância, trabalho na obra do Senhor, irmão, vida devocional, oração, leitura bíblica, participação ativa na obra de Deus, nos cultos e tudo mais, tudo isso vai requerer esforço da sua parte. Sim. E já que você está frio, isso a princípio vai ser pesado. Porque um crente, quando está fervoroso, avivado, tudo para ele fazer na obra de Deus, ele faz com fervor, com alegria, com gozo. Mas no caso aqui, tudo que ele vai fazer na obra de Deus se torna um fardo, um peso. Então você precisa entender isso. É preciso entender isso. Eu acho que um grande erro da liderança hoje é falar que querer passar para a igreja, nós somos super heróis, super crentes. De repente o irmão está ali meio frio, está tentando orar, não está conseguindo encontrar Deus em oração, aí já se desvia, porque ele não aprendeu que tem momentos difíceis na caminhada. Então já estou lhe avisando, filho, precisa buscar um avivamento? Precisa reconstruir os muros, para depois reconstruir o templo, e vir a plenitude daquele fervor espiritual? Precisa, irmão, mas entenda, já que você está frio, e isso vai ser pesado a princípio para você, vai dar trabalho para você. Por quê? Porque sua alma está fartiosa das coisas de Deus, sua alma está fartiosa de oração, está fartiosa de leitura bíblica, você não tem prazer de pegar, de ler, de buscar, de culto, de igreja, da obra de Deus, você está fartiosa, então vai ser pesado a princípio.
Porém, com a sua inteligência e o entendimento da palavra, você sabe que é necessário. Sim. E você então vai começar a buscar o reavivamento, a praticar essas coisas, mas você não vai ter prazer nenhum nelas. Vai haver desânimo em você. Você vai se sentir sem forças, vai achar que não vale a pena. E dali, meu irmão, no momento que você começar a buscar esse reavivamento, oração, leitura bíblica, fervor espiritual, se envolver com a obra de Deus, participar ativamente da obra do Senhor, vai surgir as dificuldades e as oposições. Não tenha dúvida disso. Todo cristão que inicia para a sua vida pessoal um reavivamento, ou toda igreja que junta busca um reavivamento, ou toda casa, todo lar junto que busca um reavivamento, meu irmão, sim, levanta-se as dificuldades e as oposições para que não aconteça. Vocês são conscientes disso, amém? E essas oposições, de acordo com a Bíblia, já que nós estamos aplicando para os nossos dias, a Bíblia diz que Satanás, ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. Ele é o nosso opositor, o diabo. Sim, e a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, João 8,44. E obviamente que ele vai usar de mentira contra você nesse período. Ele é enganador e sedutor do mundo inteiro, Apocalipse 12, verso 9. E obviamente que ele vai tentar te seduzir e te enganar. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Ele vai tentar aparecer com anjo de Deus para tentar atrapalhar o teu reavivamento. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Neemias foi enfrentar inimigos humanos na busca pelo reavivamento de Israel, a reconstrução da vida espiritual de Israel. Na busca da reconstrução da nossa vida espiritual, os inimigos não são humanos, eles são espirituais, são demônios. Amém? Obviamente que eles se movem muitas vezes por meio de pessoas, eles criam situações. Mas o certo é que haverão oposições. Então nós devemos saber que os inimigos, opositores, eles têm as suas estratégias contra o nosso reavivamento. E eles vão usar pelo menos as seguintes táticas. O inimigo vai usar pelo menos as seguintes táticas quando ele vê você buscando um reavivamento. Quais táticas o inimigo vai usar quando ele vê que você está se despertando, acordando? Meu Deus, eu estou morto, eu preciso orar, eu sou mulher de oração, eu sou homem de oração, eu sou homem de Deus, eu sou um homem da obra, mulher da obra, eu estou morto, não, eu tenho que buscar. O inimigo vê isso, ele vai começar a trabalhar e vai usar pelo menos essas táticas que eu coloquei aqui. Aí no capítulo 5 de Neemias, do verso 1 ao 19, é lógico que nós não vamos ler, ele vai usar os próprios irmãos que vão se opor uns aos outros e oprimir os mais fracos. Olha aí, quando Neemias estava lá, trabalhando para reconstruir os templos, os irmãos de posse estavam oprimindo os irmãos que não tinham posse. Os irmãos de condição financeira estavam oprimindo os irmãos pobres. Ou seja, os irmãos, ao invés de estar trabalhando contra o inimigo, estavam brigando uns com os outros. Como é que um reino pode subsistir? Como é que uma casa pode subsistir, meu irmão? Está todo mundo se degladiando, está havendo divisão. Como é que pode haver um reavivamento na tua casa, dentro da igreja? Está todo mundo disputando com o outro, brigando com o outro, com picuinho com o outro, meu irmão. Então essa foi a primeira estratégia que Satanás usou. Sim, a primeira tática de guerra, vamos dizer assim. Você está batalhando para reavivar espiritualmente, para se erguer espiritualmente, para reconstruir o muro, para que posteriormente o seu templo venha a ser reerguido fervorosamente na presença de Deus. Aí o diabo vai começar a jogar a mulher contra o marido contra a mulher, os filhos contra os pais contra os filhos, obreiro contra os obreiros, pastor contra os obreiros, obreiro contra os pastores, irmão contra irmã, irmã contra irmão. Irmão, nós temos que abrir do olho, amém, igreja? Se nós estamos entendendo a necessidade do reavivamento, e entendemos que temos que buscar, e vamos buscar, e estamos buscando o nome de Jesus, meu irmão, então entende o seguinte: se tem alguém se opondo contra ti, se levantando contra ti, é o diabo que está por trás disso. Então não vai se deixar levar. Se a tua mulher se estressou, meu Deus, pastor, lá em casa estava tão bom, a gente estava orando, buscando um reavivamento, de repente essa mulher estressou aquela coisa, meu irmão, conversa com a tua esposa: minha filha, é o diabo que está operando aqui em casa, está repreendido em nome de Jesus. Mas não deixa
Amém, pessoal, não deixa. Aí o cabo perde as estribeiras, obreiro vai brigar com obreiro, pastor vai brigar com obreiro vai brigar com o pastor, irmão vai brigar com irmão vai brigar com irmão, marido vai brigar com a mulher. A gente estava orando, buscando, estava bom, mas aí joga tudo para cima. Nós temos que ter cuidado. Eu coloquei essa aqui como sendo a primeira tática do inimigo, vai tentar jogar a gente uns contra os outros. E nós temos que ter sabedoria. Se em algum momento, irmão, fizer alguma coisa que lhe desagrade, pelo amor de Deus, me perdoe. Já peço aqui, me desculpe com antecedência, tá? Ignore, não leve em consideração, releva. Por quê? Porque de repente eu posso estar sendo um canal da carne ou mesmo do diabo para tentar destruir a tua busca que você está fazendo para Deus, teu próprio pastor, ou então vice-versa. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente se magoa com coisas poucas, porque às vezes a gente se fere com coisas poucas. Eu estava assistindo um episódiozinho de um seriado com Delzinho hoje, na hora do almoço. Aí eu falei: ó, Delzinho, ele absorveu tudo que disseram para ele. Botei lá no YouTube, encontrei esse seriado que a gente gosta de assistir, vi esse episódio, eu disse, vamos assistir isso aqui, 20 minutos enquanto a gente almoça. Aí o pessoal, todo mundo falando para ele a mesma coisa, sem combinar, e absorvendo tudo. De repente o cara que estava tão bem, tão animado, está se sentindo a pior pessoa do mundo. Perdeu o ânimo, perdeu as forças, perdeu a vontade para fazer tudo, porque ele absorveu tudo de negativo. Foram dizendo para ele: não absorva, não absorva as coisas negativas que disserem para você. Amém? Não absorva se alguém diz que você não pode, que você não vai, que você não consegue. Não absorva isso. Entenda que Deus nos dá dons e Ele opera com esses dons por nosso intermédio. Eu não preciso ser doutor, teólogo, não preciso saber falar línguas e línguas, irmão. Então não absorve as coisas negativas. E toma cuidado para não se ver lutando uns com os outros, a igreja. Sim. Então, o que aconteceu? O segundo ponto, Neemias 4, do 1 ao 3. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificavam os muros, ardeu em ira, indignou-se muito e acendeu-se contra os judeus. Falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Será permitido isso? Sacrificarão, acabarão num só dia, virão montões do pó de pedras e foram queimadas? E estava com ele Tobias o Amonita e disse a Eda. Ou seja, eles começaram a segunda tática do inimigo. Ele zomba e escarnece da obra que está sendo feita. Preste atenção. Você começou a busca pelo reavivamento, a reconstruir os muros. O inimigo agora começa a bombardear. Primeiro joga uns contra os outros para tentar desanimar você. Vou mais fazer não, que essa mulher é ruim demais. Vou mais buscar Deus não, que esse homem é ruim demais. Vou mais buscar Deus não, que meus pais são ruins demais. Não para. Não vou mais buscar Deus não, que esses obreiros não merecem, que esse pastor não merece, que esse irmão não merece. Não para. Segundo, eles vão zombar, eles vão escarnecer, eles vão desprezar o que você está fazendo. Quantas vezes eu tive que ouvir alguém dizer: esse pastorzinho aí, eu boto ele no bolso. Eu tive que ouvir gente, um pastor Zé lembrou outro dia, eu tive que ouvir gente dizer na rádio: mangar das minhas roupas que eu uso, que são simples, do carro que eu andava, que nem meu era, que eu não tenho um carro ainda, do carro que eu andava, que era um carro simples, o carro da igreja. Eu tive que ouvir gente, irmão, desprezar, zombar. Eu confesso, irmão, eu me senti arrasado naquele momento, porque é tática do diabo para tentar te parar. Eu me lembro um dia que nós estávamos lá no círculo de oração, irmão, e eu vinha buscando a Deus tão fervorosamente durante tantos dias. Eu estava simplesmente lá, e simplesmente veio uma seta do diabo e dizia: está orando por quê? Está buscando por quê? Está fazendo o quê? Não está acontecendo nada.
E dali eu saí, eu disse, eu não vou mais orar como eu estou orando, não vou mais buscar como eu estou buscando. E a minha esposa tinha viajado, estava lá no interior, mas o meu filho, eu fui para casa triste, dormi triste. E quando foi de manhã eu disse, eu não vou buscar a Deus hoje, eu não vou orar a Deus hoje. E quando eu olho pela janela eu vejo pessoas passando, indo para a academia. Eu disse assim, se eles vão para a academia e não param, por que eu vou parar de buscar a Deus? O diabo tenta te humilhar, tenta te oprimir, tenta te envergonhar, meu irmão. A obra que você está fazendo, eu quero te dizer, por mais simples que seja essa obra, por mais insignificante que pareça aos olhos do homem, é obra de Deus na tua vida, meu irmão. Ele zomba e escarnece. Terceira tática que o inimigo usa, capítulo 6, do verso 1 ao 4. Como eles não conseguiram, zombando, escarnecendo, jogando uns contra os outros, eles se passam por amigos nossos e convidam você para realizar outras atividades para tentar fazer você parar. Você entendeu o que eu falei, irmão? O diabo vai levantar pessoas se passando por ser teus amigos, para tentar te levar para outras atividades, para tentar fazer você parar. Sempre que eu falo essas coisas, irmão, eu tenho muito cuidado, porque eu sei aqui que tem pessoas que trabalham. Uma coisa que eu digo às pessoas que nós constituímos para liderar um louvor, para liderar umas missões, eu digo isso, irmão, se a pessoa está faltando um pouco de trabalho, você tenha calma com ela, porque ela tem que dar de comer à família dela. Agora tem que ter cuidado, irmão, com amigos que surgem no meio do seu... Agora, exatamente agora que você resolveu buscar a Deus, buscar o revivamento, surge gente aí como sendo teus amigos, irmão, para te levar para outras atividades, para tirar da presença de Deus, desse fervor, dessa busca que você está fazendo. Então toma cuidado. Agora que você resolveu se santificar na presença de Deus, aquela menina, aqui para as meninas que estudam, aquela menina do colégio que nunca falava contigo, agora de uma hora para outra resolveu ser tua amiga, toma cuidado. Agora que tu começou a buscar Deus, o Jó, buscar Deus fervorosamente, querendo um reavivamento, aquele rapaz lá do colégio, faculdade, aquele cara vizinho, sei lá, que nunca falou contigo, nunca teve interesse nenhum em ti, agora o cara está querendo ser teu amigo, te chamando para ir para outros lugares, toma cuidado. O inimigo tem suas táticas sutis, não é à toa que ele é chamado de sedutor das nações. Sim. Ele faz tudo isso para tentar fazer você parar, porque o diabo não quer ver um crente fervoroso. Outra coisa que ele faz, ainda no capítulo 6, versos 5 e 8, ele calunia e joga ameaças. Olha lá, nós vamos mandar dizer para o rei que o Neemias está dizendo que ele é outro rei. Mentira, eu não falei nada disso, Neemias disse. Vocês que estão inventando aí, calúnia, ameaças. Eles lançam calúnia, eles lançam ameaças, faz tudo para tentar te parar. Aí no capítulo 6, do verso 9 a 11, ainda diz que eles tentam colocar medo. Tenta fazer você ficar com medo. E no capítulo 6, do verso 12 ao 14, eles subornam profetas para mentir em nome de Deus, para tentar te confundir. Essa aqui eu quero ler, porque está cheio de profeta por aí. Neemias 6, do 12 ao 14, assim, ó. Conheci, eis que não era de Deus quem os enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa a fim de me infamarem, assim me vituperariam. Levantaram o profeta, foi lá profetizar, ou profetizar coisa ruim, ou profetizar coisa boa, mas o intuito era o quê? Era confundi-los. O que tem de gente estragando a vida aí, irmão, por dar ouvido à profecia. Uma irmã falou para mim ontem numa mensagem: pastor, eu fico no chinelo, porque eu não sou batizada com o Espírito Santo. Eu perguntei: minha irmã, a senhora está equivocada, porque a evidência do batismo do Espírito Santo não é línguas estranhas. A evidência do batismo do Espírito Santo é o novo nascimento, é uma vida transformada, é os frutos do Espírito na vida do crente.
Não venha me dizer que você não fala língua, que você não é batizado com o Espírito, não, porque você é. Ao passo que tem muitos que falam línguas estranhas, e é estranha mesmo, né? Que nem o Espírito Santo tem. Por quê? Porque não tem transformação, não tem novo nascimento, não tem fruto do Espírito. Então, eles tentam subornar profetas para mentir em nome de Deus, para tentar confundir você. Lembra daquele profeta? Eu preguei essa mensagem um tempão atrás. Cuidado com o profeta velho. Vê se coloca lá. Jardel Fernandes, cuidado com o profeta velho. Deus deu ordem, o profetinha novo. Se eu não me engano, ele foi para onde? Lá em Belém profetizar, né? Belém? Isso aí. Chega lá e profetiza. Aí o pessoal, o profeta, como pão bebe água. Não. Deus disse para me entregar o profeta e eu voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Aí o profeta velho que morava lá, não era mais usado por Deus, né? Aí ficou com inveja. Aí foi lá, chegou para o profeta novo e disse: eu sou profeta igual a ti, e Deus falou para mim para tu ir lá para casa comer pão, beber água, depois tu volta aí, rapaz. Então se é profeta está falando, eu vou. E o cara foi. Quando ele está comendo, como Deus não tem duas palavras, aí sim Deus usa o profeta velho invejoso e diz: assim diz o Senhor, porque ele me desobedecesse, não vai voltar para casa, o leão vai te comer. E foi embora, o leão comeu, matou ele, aliás, né? O leão vai te matar, vai morrer. Morreu, porque foi parar para dar ouvido. Meu irmão, se Deus já te disse uma coisa, Deus já falou e acabou. Mesmo que seja um profeta com esse que eu te digo, assim diz o Senhor, não dê ouvido. Se Deus já falou, está falado. Lembra de Balaão? Balaque mandou dinheiro, mandou presente. E Balaão, peraí, eu vou. Se Deus disser que eu vou, eu vou. Se Deus disser que eu não vou, eu vou. Eu não vou, né? Porque todo crente é assim: se Deus mandar, eu faço. Não mandar, eu não faço. Dando uma de super crente. Aí foi lá, orou a Deus, e Deus disse: vá não, Balaão, vá com esses homens não. Ele disse: rapaz, eu não vou não. Deus disse para mim: eu não vou embora. Vamos embora. Foram embora. Quando eles voltam de novo com mais dinheiro, com mais presente, o Balaão vai dizer: rapaz, Deus já disse para mim não ir, e acabou a história, vamos embora. Não, ele vai orar de novo: Senhor, e aí, Senhor, vou ou não vou? E Deus sabia o coração dele: tu está querendo ir pelo dinheiro que eles vão te dar. Aí Deus disse: vai, Balaão, vai. Não é não assim? Vai, pode ir, Balaão, vai. A gente até acha ali meio contradizente o texto, né, Diaco? Deus: vai, Balaão, pode ir. Quando o Balaão vai no meio do caminho, a jumenta fica para um lado, para o outro, esfrega a perna dele, ele começa a espancar a jumenta, e um anjo aparece com a espada na mão e diz: Balaão, não vou te matar. Misericórdia da jumenta, não é nem de tu. Deus falou, irmão. Mesmo que venha profeta, mesmo que venha apóstolo, mesmo que venha alguém, não cuspir no fogo, que Deus falou, está falado. E principalmente o que Deus diz através da palavra escrita, que não pode ser mudada. Ah, pastor, porque eu já me divorciei uma vez, duas vezes e três vezes, mas agora eu quero casar de novo. E ali eu fui no culto e veio uma revelação, uma profecia, que lá está a minha varoa. Não vai nessa não, porque a Bíblia já está dizendo que não é para casar. Vai não. Mas o profeta falou: é um homem de oração, pastor. É homem com intimidade com Deus. Com Deus da Bíblia, não. Deus da Bíblia não vai mandar fazer coisa para contrariar o que está escrito. Então toma cuidado. No meio dessa busca que você está tendo com Deus, o diabo vai trabalhar, vai agir, vai usar suas táticas, vai usar suas investidas. E uma delas, irmão, são profecias mentirosas. Profecias mentirosas. E você tem que ter cuidado. O irmão está lá numa igreja herege, meu irmão não está sabendo, meu Deus do céu, que igreja herege, meu Deus, eu tenho que sair dessa igreja, eu tenho que procurar uma igreja verdadeira. Aí chega um profeta e diz: não saia daqui, varão, porque senão tu paga as consequências. Não é assim que acontece? Mas pastor, não sabe. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Um casal de irmão que hoje, inclusive, até obreiro aqui da igreja, graças a Deus, tão firme, graças a Deus. Mas pastor, nós estávamos na vigília, a mulher não sabia nada, não conhecia nada, e nós estávamos lá no meio das heresias para sair, e ela disse que não era para sair. Eu digo: meu irmão, não era Deus. Deus não quer seu povo no meio das heresias. Se o profeta está falando, é tática do diabo, é profeta subornado pelo inferno, por Satanás. Com tudo isso, irmão, vamos avançar. Com tudo isso, Neemias e o povo continuaram trabalhando, com todas essas investidas. Olha que coisa tremenda.
O bombardeio veio, ameaça, tentou botar medo, falsa profecia, calúnia e tudo mais. E com tudo isso, Neemias e o povo continuaram trabalhando, porém com cautela e com vigilância, e usando também algumas táticas de precaução contra o inimigo. Sabe por que é que muitos caem? Porque o diabo vai e fala: vou te destruir. Você diz: vai nada, Satanás, eu te pego pelo chifre. Para começar, o diabo não tem chifre, e eu vou lhe dizer que você não pega ele pelo chifre, não. O apóstolo Paulo diz: nós não devemos subestimar os ardis do nosso inimigo. Não devemos. Eles são principados, príncipes, potestades. Não subestime. Quando Neemias viu ali trabalhando e viu as oposições, ele tomou as seguintes precauções. Neemias 4, versículo 4 e 5 diz que ele começou a orar constantemente. Era trabalhando e orando, era comendo e orando, era andando e orando. Ainda no capítulo 4, do verso 13 ao 23, que era tão bom que a gente lesse, mas não vai dar tempo. Vamos ler só um trechozinho. A Bíblia diz que eles passaram a trabalhar vigiando e armados. Isso aí todo mundo conhece, não é? Não, vamos ler não, porque aí vai tomar tempo demais. Mas no capítulo 4, do 13 ao 23, Neemias vai dizer o quê? Que enquanto eles estavam trabalhando no muro, um trabalhava com a mão e a espada empunhada na outra. Eita, menino, é assim que buscam reavivamento. O diabo está investindo, o diabo está bombardeando, está caluniando. Começa a ter precauções, começa a orar mais e se arma. Faz igual Jesus lá no deserto. Quando estava lá, o diabo chegou: Jesus, está escrito. E Jesus vai e se empunha da espada do Espírito, que a palavra de Deus diz: assim também está escrito. E o diabo sai dali derrotado, porque crente que busca o reavivamento, empunhado da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aí consegue vencer as investidas de Satanás. E eles continuaram trabalhando, mas agora, irmão, de forma cautelosa. Tem crente, irmão, que acha que é super espiritual, que nunca vai desviar, que nunca vai pecar. Uma vez, eu nunca me esqueço desse exemplo, um pastor já velho, com mais de 60 anos de idade, chegou para outro pastor mais velho também, com mais de 60 anos de idade, inclusive esse outro pastor que me contou, que era meu amigo, e ele disse para mim: o pastor fulano tal, disse o nome disso à igreja, chegou aqui um dia sentado aqui e disse para mim: olha, fulaninho, nós não tem mais perigo nós cair com negócio de mulher não, né? Estamos velho. Ele disse: não brinque, com poucos dias o homem caiu em adultério. Não podemos subestimar, meu irmão. Tomar precauções, amém? Ser cautelosos contra o nosso inimigo, porque ele vai bombardear, ele vai armar ciladas, ele vai armar situações, ele vai estar ali à espreita. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para tragar. E esse alguém é você. Então está buscando reavivamento, está tentando se erguer espiritualmente, o bombardeio está lá do inferno. Você tem que ter precauções. Ora, empunha da espada, esteja vigilante. Não dá moleza, porque o inimigo vai bombardear. Usa da espada do Espírito para afugentar ele. Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste o diabo. E a gente resiste o diabo permanecendo na presença de Deus. Aí o que acontece? De acordo com Neemias capítulo 6, verso 15, com toda a luta, toda a dificuldade, a Bíblia diz que eles concluem a reconstrução dos muros em 52 dias. Foi da noite para o dia? Foi não. Teve trabalho? Teve. Teve cansaço, sim ou não? Teve. Fadiga, choro, angústias, às vezes a dúvida: será que eu vou conseguir? Será que não vai? Mas eles lá lutando. O diabo bombardeava, colocava dúvida: esse muro aí vai cair com a raposa, esse muro vai servir para nada. E o diabo bombardeando, e ali às vezes vinha aquela coisa, e eles estavam lá. O importante é você não parar de buscar,
Pode vir o que vier, o segredo é esse: não para de buscar, não para de ser fiel, não para de servir, não para de andar nos caminhos do Senhor, não para. O que me chama a atenção, irmão, é que aqueles homens não se acomodaram por ter concluído os muros, a reconstrução dos muros de proteção na sua vida espiritual, e nós não podemos nos acomodar também. Antes, pelo contrário, após concluir os muros, terminar a reconstrução dos muros, eles tomaram as seguintes precauções e procederam da seguinte maneira. Primeiro, Neemias 7, 1 e 3, levantou as portas e pôs vigias, ou seja, fechou-se para que nada contrário à vontade de Deus entrasse de novo no coração deles. Os muros estão erguidos, nossa vida de oração já está restaurada, nossas renúncias, nossa obediência, já estamos de novo envolvidos na obra do Senhor, os muros estão erguidos. Agora vamos já começar a reconstruir o templo, que já foi encaminhado junto com a reconstrução dos muros. Mas não relaxa, não vai achar que você é super-herói, porque aí onde o diabo está derrubando gente, quando o cara acha que é super-herói, é super crente, que ora muito, busca muito e conhece muito Bíblia, acha que nada vai derrubar ele, é aí onde tem que ter cuidado. Muita luta, muita batalha, terminaram a reconstrução dos muros, mas foram ali, procederam da seguinte forma: sim, levantaram portas e puseram vigas, seja, fecharam o coração deles para tudo que era contrário à palavra de Deus. Se você já completou a primeira fase do reavivamento, reconstruiu o muro, está tudo bem por aí, então fecha as portas. Cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está assistindo, com o que você está vendo, com o que você está olhando. Cuidado com o que você está acompanhado. Fecha a porta. Não vai fazer como um irmão lá do interior de muitos e muitos anos atrás, quando esse ministério aqui ainda não estava em exercício. Terminava o culto, nós tudo ia para a casa do irmão, ficar lá conversando na palavra de Deus. De repente ele passava. Eu: vai para onde, irmão? Não, eu vou lá para o fulaninho lá. Eu disse: rapaz, tu vai fazer o que no bar? Não, eu vou lá conversar com o menino. Rapaz, toma cuidado. Não, não cai não. Rapaz, não cai não, cai não. Caiu. Tu não vai achar porque você está na igreja agora, que você agora está orando, lendo Bíblia, conhece tudo, está fazendo aí sei lá o que, jejuando, orando, buscando. Não vai pensar que você está super protegido. Fecha as portas. No capítulo 7, verso 2, a Bíblia diz que ele estabeleceu líderes fiéis a Deus sobre o povo. Olha aí, os muros estão restaurados. Foi a prateleirinha que caiu, a outra, né? Caiu uma, agora caiu a outra. Pronto, tirou as duas, né? Tem que ser o pá, né? Não pode cair só uma não, que fica aleijado. Tem que quebrar duas que vai poder ficar inteiro. Aí o que acontece? Então ele estabeleceu líderes fiéis sobre o povo. Ou seja, buscou o avivamento da tua casa, Deus deu a graça, conseguiu. Então agora seja fiel como líder da sua casa, seja fiel como líder do ministério que você está exercendo, seja fiel como líder espiritual da igreja. Terceiro, capítulo 7, verso 5, ele fez uma relação do povo que está com eles, ou seja, cuidou do povo. Ele fez um mapeamento das pessoas que estavam lá, conhecimento de cada pessoa que estava lá, e foi tomar conta do povo. Amém? Isso foi depois de reconstruir os muros. O muro foi reconstruído. Vamos fechar as portas agora para o inimigo não entrar. Outra coisa, vamos colocar líderes fiéis que conduzem o povo. Outra coisa, vamos fazer a relação do povo e ver quem é o povo para a gente tomar conta do povo. Outra coisa, capítulo 8, verso 1 ao 3, se reuniram para aprender a palavra de Deus. Neemias convocou todo mundo, se reuniu todo Israel. Os levitas foram lá, abriram o livro e foram ler a palavra de Deus. O Esdras, o sacerdote, estava lá. Inclusive tem até o livro dele, né? O livro de Esdras, contemporâneo de Neemias. Abriu o livro, foi lá e ensinou o povo se reuniu para aprender a palavra de Deus. Então, ou seja, contou o reavivamento. Eu já estou avivado, precisa mais ir para o culto. Não, precisa. Agora é que precisa, para fechar as portas. Irmão, encontrou o reavivamento, não vai relaxar não, filho, porque senão você vai esfriar de novo.
Não vai deixar para vir para o culto uma vez por mês, uma vez a cada quinta. Não, vai para o culto. Busca aprender a palavra de Deus. Quinto ponto, Neemias 8:5. Prestaram reverência à palavra de Deus. Quando eles pegaram a palavra de Deus para ler, o povo se levantou. O que é isso? Era um ato simbólico que nós devemos levar no nosso dia a dia. Que é isso? Devemos levar no nosso dia a dia reverência à palavra de Deus. Não brincar com a palavra de Deus, não zombar da palavra de Deus, não escarnecer da palavra de Deus. Ter reverência. Sexto, verso 8 ao 12. Os líderes doutrinaram o povo, que comovidos choravam. É tremenda essa passagem, depois você lê em casa. Lê. O povo chorando. Quando os sacerdotes começaram a interpretar a lei, o bom que eles iam lendo e explicando para o povo entender. E o povo começou a chorar. Olha, quando a gente encontra o reavivamento, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se quebranta. Aí depois de chorar, o texto diz que eles se alegraram pela bondade de Deus e festejaram pela vitória que Deus tinha dado a eles. Por quê? Porque quando a gente reconhece os pecados e chora, e ouve a lei, a palavra de Deus e chora, depois vem aquela alegria de ter encontrado a Deus. Do verso 13 ao 18, diz que eles restabeleceram as festas religiosas de celebração a Deus. Sim, ou seja, restabelecer costumes em nossa vida que glorificam a Deus. Costume de orar, mas orar durante a refeição é coisa. Orar durante a refeição. Mas orar antes de dormir, orar antes de dormir. Mas orar quando levantar, orar quando levantar. Restabelecer costumes que glorificam a Deus. Orar quando for no ônibus, orar quando chegar no trabalho, orar quando for sair do trabalho. Costumes que glorificam a Deus. Capítulo 9, verso 1 ao 37. Eles reconheceram os seus pecados, se arrependeram e reconheceram a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Tem que dizer que eles reconhecem o pecado deles. E no verso 38 do capítulo 9 diz que eles se reconciliaram com Deus e renovaram sua aliança com o Deus eterno. Então buscou o reavivamento, irmão, renova a aliança com Deus. Se eu andei distante, andei afastado, desviado, mas agora eu renovo minha aliança com o Senhor, minha comunhão com o Senhor, meu compromisso com o Senhor. Sim. E outro ponto, está no capítulo 12, verso 27, 31, 36, 43. Dedicaram a vitória da reconstrução dos muros a Deus e não aos seus próprios méritos. Porque está cheio de super crente por aí que acha que encontrou o reavivamento porque ele era ele, porque ele se esforçou, porque foi dele. E uma palavra de Deus diz que se Deus não guarda a cidade, vão vigiar a sentinela. Ou seja, a sentinela tem que fazer a sua parte, mas se Deus não operar, não acontece nada. Quando o povo reconstruiu os muros, eles foram lá agradecer a Deus. Senhor, foi o Senhor que deu força, foi o Senhor que deu o material, foi o Senhor que fez a gente prosperar no meio de toda essa luta. Só vencemos porque o Senhor ajudou. Então dá um mérito para Deus, irmão. Tem um monte de pregador arrogante que acha que prega muito porque sabe muito. Aí uma hora dessa Deus abate ele, Deus humilha e mostra que ele não sabe de nada. Porque tem que dar a Deus a glória, tem que dar a Deus a honra, o louvor do que temos. Amém, igreja? E outro ponto, capítulo 13, do verso 1 ao 3, a Bíblia diz que depois de eles terem se reavivado, reconstruído os muros, eles removeram das suas vidas tudo que não agrada a Deus, tudo que era impuro, tudo que era imundo. Eles tiraram tudo e jogaram fora. Eu achei importante essa parte, irmãos, porque não adianta buscando a Deus, servindo a Deus, está com um monte de coisa que não agrada a Deus na tua vida. Tira, arranca, joga fora. Você nunca vai manter o reavivamento na tua vida assistindo Praça é Nossa. Você nunca vai manter o reavivamento da tua vida, meu irmão, assistindo Zorra Total. Crente que vive nessa praia, meu irmão, é gente seca, vazia, oca, que não tem a presença de Deus. Você nunca vai manter o reavivamento na tua vida, meu irmão, dominado por essas coisas, por esses vícios mundanos. O reavivamento vai ser sempre como uma onda, ele vem e vai embora. Por quê? Porque você sempre, nunca joga fora as coisas que não prestam, fica com elas guardadas.
Então, buscou a Deus, está encontrando, joga fora o que não presta. E para concluir, irmãos, que eu estou correndo aqui, né? Para concluir, nós vimos aí que eles reconstruíram o templo. Aliás, os muros. Mas o próximo passo agora, ou seja, a vida de vigilância agora está viva. Devocional, oração, leitura bíblica, se envolvendo com a obra de Deus, agora está vivo. É os muros, isso aí, é o que protege a sua comunhão com Deus. Os muros foram erguidos, agora o próximo passo é o que? Reconstruir o templo. Sim, mas hoje ficou claro para nós que cada um de nós em particular precisa de um reavivamento. E como nós vimos aqui nessa mensagem, não é fácil buscar, porém precisamos. Sim, é necessário que haja esforço, porque houve esforço, sim ou não, da parte deles? Houve dedicação, houveram sacrifícios de renúncias, mudanças e atitudes. Sim, houveram tudo isso. Sem isso nós não conseguiremos, antes morreremos. Sim. Aí eu quero lhe dizer para você, irmão, não perca mais tempo, faça a sua parte, seja um Neemias para a sua própria vida espiritual, para a vida da tua casa, para a vida das pessoas que estão em sua volta. Busque, clame, ore, suplique, não espere por ninguém. Não seja aquele que, não, mas eu não vou porque o fulano não foi, eu não fiz porque o fulano não fez. Vá, faça, porque esse é um grande problema de muitos, só faz se o outro fizer. Porque basta vir um obreiro faltar 3 dias na portaria e o outro já diz, não vou mais não, que o fulano não está vindo. Basta um obreiro faltar 2, 3, 4 vezes aí para limpar, eu vou mais não, porque o fulano não está mais vindo. O cara estuda para pregar, ele vê um pregador que não estuda para pregar, ele diz, vamos mais estudar não, que o fulano também está estudando. Para louvar, aí vê o grupo desafinado, o outro desafinado tocando, cantando, não vou mais ensaiar não, porque os outros estão ensaiando. Vá, faça sempre a sua parte, sempre a sua parte, e sempre não fique jogando a culpa nos outros, não joga a culpa no pastor, na igreja, no louvor. Eu não estou avivado porque o pastor não prega bem. Eu não estou avivado porque o irmão não toca bem, porque o irmão não louva bem. Você não está avivado porque você não está avivado por causa de você. Não fica jogando a culpa para ninguém não. Neemias não esperou por ninguém. Neemias chorou, lamentou, e ele mesmo foi, agiu e fez a diferença. Se ele pôde, nós também podemos. Se ele fez, nós também faremos. E por quê, pastor? Porque Neemias não era melhor do que nós. Porque tudo o que aconteceu ali foi o Deus de Neemias operando nele, por meio dele. E a mesma coisa vai ser o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo operando em você e por meio de você. Então é tempo de buscar um reavivamento, é tempo de reerguer os muros da nossa vida. Comece de novo a fazer as renúncias, comece de novo, sim, a renunciar. Comece de novo a trabalhar na obra do Senhor, a restaurar a sua vida devocional, a participar ativamente da obra de Deus, dos cultos. Reerga os muros, não olhe para as dificuldades. Se os Sambalates e os Tobias da vida vão dizer, já vai para o culto de novo, já está orando de novo, já está lendo Bíblia de novo, já está estudando de novo, já está pesquisando de novo. Não se importa com os Sambalates e os Tobias. Vai, faz. 52 dias, irmão, de exaustão, trabalhando, buscando um reavivamento.
Pode ser que dure menos, pode ser que dure mais, mas o segredo qual é? Não desistir. Porque vai chegar a hora que você vai olhar e vai dizer: ufa, até que enfim os muros foram erguidos, até que enfim eu estou de novo na presença de Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.